Olá, pessoal! Estamos de volta com a nossa quarta aula da disciplina Homem, Pensamento e Cultura, abordagem filosófica e antropológica do curso de Secretaria Escolar. Nesta aula, vamos trabalhar com vocês o devir humano, os valores e a educação. Falaremos sobre o conceito de valor, valoração estética, ética e política, a escola, os valores e a cidadania. A linguagem e o trabalho não são suficientes para decidir sobre uma educação possível e desejável, pois essa decisão tem a ver com valores. Certo, vimos sobre a linguagem, vimos sobre o trabalho, vimos que a escola tem o papel de preparar as novas gerações para o mundo do trabalho, ensinar-lhes uma linguagem para que ele esteja inserido neste mundo do trabalho. Esse trabalho e essa linguagem, esse devir, eles necessariamente estão orientados por valores. São esses valores que dão a qualidade que cada um desses elementos vai ter numa determinada sociedade e, lógico, essa sociedade num determinado tempo histórico. Mas o que são valores? Que tipos de valores existem? Qual o sentido dos valores e como eles afetam a vida das pessoas no seu dia a dia? Por que os valores são tão importantes na educação e, em geral, na educação escolar? Vamos lá. O que significam valores? Por valores, entenda-se aquelas referências simbólicas pelas quais se dá ou não importância ou peso às coisas. Todo valor é seguido de um juízo, aquilo que a gente chama de juízo de valor. Os valores não estão nas pessoas, nem nas coisas ou nas ideias. Os valores são acompanhados de juízos, como eu já falei, os chamados juízos de valor. Desta forma, é pelos valores que se pode fazer escolhas, tomar decisões e definir preferências. Esses valores são construídos socialmente, assim como nós vimos que a cultura é construída, que a noção de trabalho é construída, os valores também são construídos. Portanto, uma coisa que é considerada boa hoje, ela pode ser considerada ruim amanhã. Vocês lembram lá da primeira aula, do exemplo que eu dei do gladiador, onde o animal matava o homem, depois da tourada, onde o homem mata o animal, depois com a questão do rodeio, onde o animal é posto em sofrimento, e a discussão hoje existente de que não se deve fazer o animal sofrer daquela forma por lazer, por prazer. Até alguns grupos chegam a acreditar que nós não devamos consumir carne ou nada de origem animal para que nós não prejudiquemos os animais. Essa noção do que é bom e do que é ruim vai mudando ao longo do período histórico. Portanto, antes era considerado bom você jogar um homem numa arena de leões. Depois, isso já não é considerado bom mais, isso passa a ser ruim. Hoje, ainda há grupos em contradição. É bom para alguns grupos ainda prender um animal a cordas, subir em cima dele e participar de um rodeio. Para outros grupos, isso já chega a ser um crime. Atualmente, nós temos uma noção em transformação. Nós temos agora um curto espaço de tempo que nos permite refletir sobre essa mudança de valores e essa mudança de valores que vai incorrer numa mudança de hábitos, certo? Então, continuemos para que vocês acompanhem o raciocínio. Esses valores, na medida em que são construídos social e culturalmente, e todos nós participamos dessa transformação de valores, aceitando ou não aceitando esses valores que nos são transmitidos pela educação. A partir do momento que a gente pode refletir sobre esses valores,
discutir a respeito deles, a gente vai mudando a forma de pensar ou sedimentando também algumas crenças. Ao longo de um processo histórico e de um processo mais longo, não um processo tão curto, a gente pode obter uma transformação para um lado ou para o outro, mas uma definição de postura, certamente. Nessa questão dos valores, né? Quando a gente emite um juízo de valor, por exemplo, isso é caro, essa decisão é injusta, aquilo ali é bonito, Beltrano é honesto, fulano é desonesto. Quando nós fazemos isso, nós emitimos um juízo de valor. A partir do momento que a gente emite um juízo de valor, a gente categoriza. Isso é certo, isso é errado, isso é bom, isso é ruim, certo? E é dessa maneira que a gente estabelece condutas em sociedade. As nossas condutas são orientadas por valores. Portanto, dar importância ou não é o mesmo que atribuir valor a alguma coisa, a alguma pessoa, a alguma ideia e a alguma atividade. Desta forma, quando se atribui valor, toma-se uma determinada posição, que é não estar neutro. Não tem como em sociedade a gente se manter neutro. Ou a gente está de um lado ou a gente está do outro. A gente pode sim estar de um lado respeitando o outro, mas que a gente sempre toma uma posição, isso é fato. Nós vamos discutir aqui 3 tipos de valoração: a valoração estética, a valoração ética e a valoração política. O que vem a ser uma valoração estética? Valora-se esteticamente quando se diz que alguma coisa é bela ou feia, agradável ou desagradável, se causa prazer ou dor, se faz rir ou chorar. Estética diz respeito à afetividade, à sensibilidade. Sempre que nós emitimos um juízo de ordem estética, nós estamos emitindo um juízo da ordem da sensibilidade, da afetividade. À percepção e ao sentimento das pessoas em relação às pessoas e às ideias. Então, sempre que eu digo que alguma coisa é boa ou ruim, eu estou dizendo respeito a um juízo estético. A arte é um elemento cultural que faz parte de uma valoração estética. É um elemento cultural criado para manifestar os valores estéticos. Por ela se aprende a apreciar o gosto, o prazer e a beleza, assim como o desgosto, a dor e a feiura. A partir do momento que a gente valora, a gente tem uma qualidade e o seu oposto. Enquanto educadores, vamos trazer para o nosso universo, possibilitar que as pessoas possam expressar e trocar os seus sentimentos, a sua imaginação, as suas intuições, os seus gostos, é valorizar a criatividade e a construção de maneiras diferentes de produzir a sua própria imagem e participar da desconstrução e reconstrução a partir da escola. Essa questão da valoração estética nas escolas tem se tornado bastante marcante atualmente. Lembram lá na primeira ou segunda aula, quando eu comentei com vocês a respeito das tribos que alguns adolescentes formam? A gente tem o pessoal dos skatistas, dos nerds, das bandas, das chamadas patricinhas e assim sucessivamente. O que às vezes acontece, qual é a tensão que às vezes a escola precisa administrar? A valoração estética que esses grupos geram entre si causam conflito. Por quê? Pela dificuldade desses grupos lidarem com a diversidade, aquela mesma que a gente discutiu lá na primeira aula,
de aceitar o diferente. O meu grupo é bom, o meu grupo é bonito, logo o grupo do outro é feio e é ruim. Isso gera um conflito que no ambiente escolar é saudável. Por mais que a gente acredite que não seja, pela dificuldade de administrá-lo, ele é saudável, porque é por meio desse conflito que a gente pode ensinar esses jovens a lidar com a diversidade e a ver os pontos positivos de cada grupo. Certo? Então vamos agora à valoração ética. Homens e mulheres são educados nas relações sociais. Essas relações são orientadas por normas e valores que orientam o padrão de comportamento que constitui a vida social. Neste sentido, o comportamento considerado correto para a vida social é chamado de moral e a valoração da moral é chamada valoração ética. Então, a valoração ética, ela diz respeito ao que é certo e ao que é errado. Lembrem-se, valoração estética, bom e ruim, feio e bonito. Valoração ética, certo e errado. Valora-se eticamente quando se diz que alguém age correta ou incorretamente do ponto de vista da boa convivência. Isso significa que uma coisa considerada correta numa sociedade pode não ser considerada correta em outra. A valoração ética diz respeito à ação, ao comportamento do próprio indivíduo de ontem. Significa que a ética oscila de uma sociedade para outra? Que a ética não, mas que alguns valores morais, sim. Algumas sociedades, até hoje, não admitem o divórcio. Não admitem que uma mulher se case novamente, né? Tampouco que um casal se divorcie. Sociedades como a nossa e a grande maioria das sociedades ocidentais já admitem o divórcio como a possibilidade de um casamento que não deu certo e abre a essas pessoas a possibilidade de se unirem novamente e assim atingirem relações felizes e bem-sucedidas. Certo? Isso é correto para a nossa sociedade, mas pode não ser correto para outras. Porém, existem valores éticos que são universais, como, por exemplo, o respeito à vida. O respeito à vida, ele não pode ser considerado um valor ético que seja específico de uma sociedade. Ele é válido para todas elas, porque a vida é um valor que está acima de todos os outros. Todo tipo de valoração, todo tipo de juízo de valor que nós possamos emitir, ele envolve um tipo de responsabilidade. Quando eu digo isso é bom, isso é ruim, eu sou responsável pelo julgamento que eu estou emitindo. Se eu digo isso é feio ou se é bonito, eu também sou responsável pelo julgamento que eu estou emitindo. Neste sentido, essa responsabilidade é orientada pelo quê? Ela é orientada por tudo aquilo que eu acredito, pela educação que eu recebi, ela é orientada pela crença que eu tenho, seja uma crença ideológica, uma crença religiosa e assim sucessivamente. Essa orientação, ela pode ser de duas naturezas. Ela pode estar orientada pela heteronomia ou pela autonomia. Pela heteronomia é quando o indivíduo obedece a normas e valores morais definidos à revelia de sua vontade e de sua consciência, obedecendo normas e valores impostos por outrem. É quando a pessoa não tem condição de assumir a responsabilidade por aquilo que ele fez, porque ela foi induzida por outra pessoa a cometer um determinado ato. Ou então que a fonte dos seus valores seja atribuída a outra pessoa. Por exemplo, nós temos o caso
do homem-bomba. Digamos, um homem-bomba, ele coloca todo aquele colete cheio de dinamites, entra, seja num ônibus, numa cafeteria, num cinema, e ele diz que está fazendo aquilo em nome de uma determinada crença, detona a bomba, se mata e mata todos que estão ali. Ele é responsável pelo que ele fez? É. Mas a origem do ato dele é um ato de autonomia ou um ato de heteronomia, já que ele se baseou numa determinada crença que o mandou fazer isso? O que é que vocês acham? Vamos pensar um pouquinho? A autonomia é quando o indivíduo decide, orientado por sua própria vontade e razão, obedecer ou não a determinadas normas e valores morais. A autonomia permite ao indivíduo agir conscientemente segundo valores. Eu tomei a decisão, eu sou responsável pela decisão que eu tomei. Eu não sei se vocês assistiram um filme chamado A Lista de Schindler. Quem foi Schindler? Ele era um dono de uma fábrica na qual alguns prisioneiros de campo de concentração trabalhavam. Ele era membro do Partido Nazista. Nesse sentido, o que o Schindler deveria fazer? Enviar os seus empregados de volta para o campo de concentração. Para quê? Para que eles fossem mortos nas câmaras de gás dos campos de concentração. O que o Schindler começou a fazer? Promover a fuga desses prisioneiros da Alemanha nazista para que eles se mantivessem vivos. O Schindler agiu certo ou agiu errado? Mais uma perguntinha para vocês pensarem um pouquinho. O Schindler agiu orientado pela autonomia ou pela heteronomia? Valores morais. O que são os valores morais? Esses valores que orientam uma valoração ética. São os princípios morais e ou éticos que norteiam uma determinada sociedade num determinado tempo. Encontram-se na esfera dos costumes. Por quê? Porque eles implicam em comportamento. Lembrem-se, é certo ou errado agir assim. Os valores morais são expressos por meio das virtudes daquilo que expressa o que é bom e ou o bem para um determinado grupo de indivíduos. Dentro desses valores morais, dentro do que é certo e do que é errado, lembrem-se lá atrás, quando eu disse da cultura e das culturas. Dentro dessas culturas, de vários grupamentos humanos e sociais, esses grupamentos podem sim ter valores morais distintos e cada um é legítimo dentro dos costumes que esses grupos adotam. O que é mais importante, respeitando essa diversidade cultural? O mais importante é um imperativo categórico, enunciado por Immanuel Kant, um filósofo do século XVII, século XVIII. Kant vai dizer o seguinte: age de tal maneira que uses a humanidade tanto na tua pessoa como na pessoa de qualquer outro, sempre e simultaneamente como fim e nunca simplesmente como meio. O homem não deve ser o meio para se atingir alguma coisa. A finalidade é sempre a humanidade como um todo, a conservação da humanidade. Lembrem-se que eu disse que a vida é um valor universal. Pessoal, como vocês viram, o assunto é vasto, é bastante controverso. Deixei aí algumas perguntinhas para vocês e vamos encerrar por aqui, dando só uma pausinha. Lembrem, um cafezinho, um biscoitinho e voltem já para a gente ir para a segunda parte dessa aula, onde a gente vai discutir um pouquinho sobre a valoração
política. Até já!